Bom dia a todos. Eu sou Paula Vasconcelos, superintendente administrativa da Central Nacional Unimed. Primeiramente, agradeço a participação de todos nesse encontro. Essa live faz parte das ações da Central Nacional Unimed para esclarecer dúvidas, trazer informação relevante e cuidar de pessoas, mesmo que de longe, durante essa quarentena. Finanças pessoais, consumo consciente, escolhas conflitantes e o ponto de equilíbrio entre os gastos são preocupações que esse momento de crise nos traz com muito mais apreensão. Muitas pessoas adoecem ao perceber que não conseguirão pagar suas dívidas, ou quando não encontram possibilidades melhores para administrar suas finanças. Como operadora de saúde, nos preocupamos com essa atual recessão econômica e o impacto dessa crise na saúde das pessoas. Por isso, estamos aqui hoje com Fabiano Lopes, gerente financeiro da Central Nacional Unimed, que fará uma apresentação para nós de como lidar da melhor forma com as nossas finanças pessoais, tipos de investimento e a importância do poupar, principalmente diante dessa situação, além de nos mostrar diversas formas equivocadas de lidar com o dinheiro. Você pode enviar sua pergunta, ao final da apresentação, iremos respondê-las. Participe conosco. Fabiano, bom dia. Muito obrigada por nos Bom proporcionar dia. essas orientações. Vamos começar? Bom dia, pessoal. Obrigado a todos aí. Bom, a Paula já me apresentou, né? Eu sou gerente financeiro na Central Nacional Unimed, sou economista de formação e trabalho aí há 15 anos no mercado financeiro e na área de finanças, tá? Então, hoje a intenção aqui é a gente bater um papo sobre a saúde financeira, né? E também compartilhar com vocês um pouco do aprendizado que eu tive durante a minha vida e essa parte de como lidar melhor com as finanças, tá? A parte da apresentação, vocês estão vendo já? Deixa eu ver. Eu vou começar falando aqui, até entrar o PPT, tá? E a gente já vai batendo um papo, mas aí depois a gente utiliza o PPT para direcionar. Acho que agora entrou. Então, basicamente, aí a gente sempre fala em poupança referente a ter uma poupança, né? Então, a gente sempre fala, precisa ter poupança, fazer poupança. Então, a gente sempre se pergunta, por que ter uma poupança é importante, né? Pode passar o slide? Então, basicamente, quando a gente fala de ter poupança, é um tema que todo mundo sabe que precisa, né? Mas na hora que a gente vai fazer a poupança, né? Enfim, a gente acaba conflitando na questão de vários assuntos referente a eu não tenho como fazer poupança, né? É claro para todo mundo que a questão de ter poupança, além de ter os benefícios financeiros, ele traz uma melhora na nossa qualidade de vida, né? E dá mais tranquilidade aí para o futuro e também para imprevistos como que estamos passando agora, né? Porque por mais que a gente às vezes fala, imprevisto não acontece, não, o imprevisto acontece todo ano nas nossas finanças, né? Então, essa questão de você não esperar esses imprevistos também é um erro, né? Porque imprevisto ele sempre vai acontecer. Pode passar o slide? Aí vem a pergunta, né? Mas como conseguir poupar, né? E aí que está a grande chave, né? Por quê? Porque temos realidades muito diferentes, né? Temos formações diferentes e realidades financeiras diferentes. E às vezes são realidades até de berço, né? Então, não adianta. Tem gente que nasce com mais dinheiro, com menos dinheiro. Então, isso eu escutei muito, assim, durante a minha vida, as pessoas não pouparem e falar, mas eu não tenho dinheiro, né? Não me sobra dinheiro. Então, esse é um tema que é muito recorrente
e que a gente tem que pensar em como poupar primeiro antes de falar de investimento, né? Porque muitas pessoas vêm me perguntar, mas aonde eu invisto dinheiro? Né? O primeiro passo é, eu consigo poupar? Né? Eu estou endividado ou eu consigo poupar? Né? Tem muitas pessoas que estão endividado, então ele está num estágio anterior, né, a qualquer tipo de investimento, depois você precisa começar a poupar, a conseguir poupar para depois sim a gente conversar sobre investimento. Pode passar o slide? Aqui é uma frase que eu levo para a vida, né? É uma frase que mudou assim minha maneira de pensar há muitos anos atrás, porque basicamente, de novo, eu tenho amigos, conhecidos que sempre me perguntam assim, mas reclama da vida, né? No sentido, mas eu nasci pobre, mas pro fulano é mais fácil, né? O fulano conseguiu porque para ele fez, o pai dele deu isso, aquilo, enfim. Essa frase, a gente tem que carregar isso para a vida, né? Infelizmente o mundo não é justo. Enquanto a gente não ter essa ciência que o mundo não é justo, não adianta, né? A gente tem que ficar reclamando, né? A gente tem que cair na nossa realidade. Então a gente tem que se acostumar com isso, né? Mas não de se acostumar de, não, então não vou fazer nada. Não, a gente tem que enfrentar isso então, né? Aqui do lado tem uma imagem aqui que é uma metáfora aqui, mas é só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, que basicamente, como o mundo não é justo, a gente percebe aqui que a primeira figura aqui desse desenho aqui em amarelo, a pessoa ela tem uma estatura maior, então aqui representado por livro, ela teve que estudar menos para chegar no mesmo objetivo. E nós temos aqui a questão aqui da pessoa aqui em preto, que ela teve que estudar mais para chegar no mesmo objetivo. Então, assim, não adianta, o mundo infelizmente não é justo e a gente precisa cair nessa consciência o mais rápido possível, né? Como eu disse, eu tenho amigos e conhecidos que às vezes a pessoa está com 40 anos de idade e continua reclamando, falando, mas para mim nada é fácil. Então, assim, a criança, ela começa a ter um senso de percepção de algumas coisas ali com 2, 3 anos, mas para finanças, né, para cair na real que, eu nasci pobre, vamos dizer assim, é algo em torno ali, mais ou menos de, sei lá, uns 10 anos, assim, de idade. Eu acho que até 10 anos de idade já dá para cair bem a ficha de que a gente nasceu numa família pobre, para quem nasceu pobre, que é a maior parte da população. Então, assim, uma pessoa de 40 anos, ela já faz 30 anos que ela sabe que ela, o mundo não é justo e que ela nasceu pobre. Então, assim, não adianta ficar reclamando de todos esses 30 anos, a gente tem que correr atrás do prejuízo. Infelizmente, a vida é assim, né? Então, tem gente que tem que estudar mais sim do que o outro, tem gente que tem que correr mais atrás do que o outro, e se a gente não tiver essa consciência o mais rápido possível, é muito ruim, né? E a pessoa com 40 anos ainda não é, ou mais, tá? Não é tarde ainda, né? Eu sempre falo isso, falo assim, que quando a gente vai estudar, geralmente uma graduação são 4 anos, né? Depois uma pós é 1 ano e meio, 2 anos. Então, assim, uma pessoa tem 40 anos, 50 anos, a expectativa de vida está em torno aí de quase 80 anos. Então, vale a pena se esforçar, né, nesse período para a gente poder chegar e passar aí mais 20 anos da nossa vida numa situação melhor, tá? Então, essa é a primeira mensagem que eu gostaria de passar para todos. Assim, não existe almoço grátis, a gente tem que correr atrás do prejuízo, infelizmente, e um caminho é a educação. Pode passar? Aqui, eu trouxe um termo que chama trade-off, que, na verdade, é um termo muito utilizado nos mercados, e principalmente em economia, mas de uma forma bem simples para entender isso, é o que? Escolha conflitante, né? Seria uma tradução, mais ou menos, do que esse termo ele significa. Então, a gente vive isso no nosso dia a dia, né? Todo dia a gente vive escolhas conflitantes, né? Agora mesmo a gente está vivendo aqui na pandemia a questão de ficar em isolamento, né? Então, se a gente fica em isolamento, achata a curva e a gente tem a questão da pandemia se estendendo por um período maior, mas se infectando menos pessoas e não esgotando os leitos, né, que é a grande preocupação, os hospitais. Mas, por outro lado, se a gente deixa esse isolamento muito tempo, a gente tem um impacto econômico gigantesco que também vai matar pessoas. Então, esse tipo de coisa que a gente está vendo agora não deixa de ser um trade-off, né, onde a gente tem que ter uma escolha conflitante, onde a gente tem que procurar sempre o equilíbrio. Quando a gente tem escolhas conflitantes, a gente tem que procurar sempre o equilíbrio. Aqui nesse slide aqui, eu trouxe aqui uma balança, que nada mais é
do que a gente vai fazer mais e menos, essa balança vai pender para um lado ou para o outro. Aqui eu trouxe aqui algumas variáveis, tá? Que na minha visão são muito importantes para a nossa vida financeira, que é estudo, trabalho, lazer e consumo. A gente tem que ter uma relação muito boa entre essas variáveis e tem que manter o equilíbrio disso, né? Por quê? Porque se a gente só consumir e ficar voltado para o lazer, com certeza essa balança vai pesar, né? Então a questão eu vou deixar de estudar ou dar prioridade para estudo e vou trabalhar menos. Então, assim, não tem jeito, né? A vida, a gente vive fazendo escolhas conflitantes e essa aqui é uma grande escolha conflitante que a gente tem que aprender a conviver com isso, né? Não tem como a gente ter só uma coisa ou só outra, tá? Também não sou a favor de você se dedicar 100% a estudo, trabalho, porque o lazer ele é importante. Por quê? Porque mexe com o nosso psicológico, né? Então, é importante a gente ter o equilíbrio sobre essas variáveis. Pode passar? Aqui, dentro desse mesmo tema, então a gente chega na seguinte conclusão, que é muito simples, todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe disso, mas no dia a dia é difícil a gente aceitar. Mas a gente não pode gastar mais do que a gente ganha. Isso, assim, essa conta não fecha em lugar nenhum, né? Até para quem tem dinheiro, essa conta não fecha, né? Então, se a gente está ganhando pouco, vem dentro da linha que eu estava explicando. A gente tem que estudar mais, tem que trabalhar mais para ganhar mais, né? Não adianta a gente ficar tentando caminhos alternativos. Ele não existe, né? Na verdade, até existe, é ganhar na loteria, casar com alguém rico, enfim, algumas variáveis, receber uma herança, né, de um familiar distante, mas a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Então não vale a pena a gente ficar batendo nessa tecla, né, de falar, não, eu não, esperando, né, sentado no sofá, que vai acontecer alguma coisa para resolver os nossos problemas. Muito difícil isso acontecer, né? Eu não iria por esse caminho. O caminho que a gente tem é trabalhar mais, estudar mais para ganhar mais, né? Ah, Fabiano, mas eu fiz uma faculdade e ainda não ganhei mais. É uma questão de tempo, né? É uma questão de tempo e você está sempre se reciclando, né? Muitas pessoas também me perguntam, qual é o melhor investimento? Eu sempre, às vezes, falo assim, o melhor investimento no início é você, né? Você tem que investir em você, né? Se você está bem qualificado, né, para o mercado de trabalho. Então, se você não está bem qualificado para o mercado de trabalho, não adianta a gente também discutir e você guardar ali um pouquinho por mês para colocar num produto financeiro, né? Sendo que às vezes vale mais a pena você investir em você, né? Para você conseguir ter uma qualificação melhor e aí sim você buscar uma renda melhor para esse equilíbrio que eu estou falando entre essas variáveis começar a fazer sentido. E o outro item a gente precisa reduzir nossas despesas, né? Então, se eu estou gastando mais do que eu ganho, ou a gente aumenta o nosso ganho, ou a gente diminui a nossa receita, a nossa despesa, né? Não tem mágica para a gente equilibrar isso. Então, sim, a gente precisa gastar menos quando a gente está numa situação que está gastando mais do que ganha, tá? Ou procurar novas alternativas de renda, que é um pouco mais difícil e muitas vezes demora um pouco mais para você atingir o nível de renda que você espera, tá? Pode passar. Então, eu gosto de falar sobre finanças pessoais e sempre fazer um paralelo com as finanças das empresas, né? Eu trabalho no mundo corporativo há muito tempo e não é diferente a avaliação que a gente faz na empresa do que a gente faz nas nossas finanças, né? A diferença é que para nossas finanças é muito mais fácil, né? Nós temos muito menos variáveis, né? Mas aqui é uma representação muito simples, né? Do que faz a empresa ter lucro, a empresa está no 0 a 0, que a gente chama, e a empresa está no prejuízo. E é muito simples, tá? Independente de qual seja a empresa. A conta sempre custos menos receita, né? Isso aí tem que dar positivo. Se isso der positivo, você teve lucro na empresa. Se der negativo, você teve prejuízo na empresa. E na empresa a gente vive fazendo essa questão, essa conta, né, de ver quais são as minhas receitas e quais são minhas despesas, e a gente fica avaliando essa despesa. Então é a mesma coisa que eu estou falando para vocês nas nossas finanças. Ou eu aumento minha receita vendendo mais, ou diminuo meus custos. Não tem outra saída, tá? Pode passar. Quando a gente entra nessa questão de comparar nossas finanças, desculpa, peraí. Comparar nossas finanças com as finanças de uma empresa, a gente cai nessa questão
do break-even, ponto de equilíbrio, ponto de ruptura, enfim, tem alguns nomes, mas significam todos a mesma coisa, que é basicamente o quê? O ponto de equilíbrio é a gente equilibrar as receitas com as despesas, é o nosso 0 a 0, né? Então, na empresa, a gente vive fazendo essa conta, né? E nas nossas pessoas físicas não é difícil fazer essa conta, né? Então, a gente tem basicamente aqui nesse gráfico, a linha verde, a gente tem o nosso gasto fixo, que para cada um é uma realidade, mas geralmente vai ser ali, né? Parcela de carro, parcela da sua casa, escola dos filhos, enfim. Isso aí vai ficar ali no seu gasto fixo, tá? Temos a linha, a reta aí, preta, que é o gasto variável, tá? Que esses sim são os gastos de lazer, do dia a dia, de consumo, né? Então, de viagens, enfim. Que são gastos que a gente consegue aumentar e diminuir no nosso dia a dia sem ter grandes impactos nas nossas necessidades básicas, né? Então, quando a gente pega a linha verde, que é o gasto fixo, mais a linha preta, que é o gasto variável, a gente chega numa terceira linha, que é a linha o quê? Do gasto total, né? Então, você soma uma linha mais a outra, você vai ter o gasto total. Então, esse gasto total, né, ele chega num patamar, e aí a minha receita, que é o gráfico, que é a reta em azul, ela tem que ultrapassar isso, né? Porque se não ultrapassar, a gente vê aqui que enquanto ela não ultrapassa, a gente tem um prejuízo, quando minhas receitas ficam abaixo do meu gasto total, e quando passa disso, vira o lucro, ou no nosso caso aqui, seria a poupança, né? A poupança como um fator de ter uma renda aí para investir no futuro ou para emergência. Então, esse conceito de ponto de equilíbrio, a gente tem que ter, e não precisa ser bonitinho dessa forma, a gente só precisa ter quanto que eu gasto fixo, quanto que eu gasto e qual que é a minha receita, né? A gente tendo isso, a gente já vai chegar numa conta aí e vai saber qual vai ser o nosso saldo. E isso não precisa de entender de praticamente nada, é conta de mais e conta de menos, né? É conta mais e menos e soma. Então não temos grandes dificuldades de fazer isso, né? Na empresa, e para quem é empresário, tá, pequeno empresário, ou empresário que estiver assistindo a gente aí, basicamente, esse é um modelo que a gente tem que seguir para todas as linhas de negócio que a gente tem, né? Para quem está agora também com um grande número de desemprego, então para quem for empreender, de abrir alguma coisa, ou fazer comida para entregar, ou qualquer ideia que tiverem, é sempre importante ter esse conceito, né? Quanto eu estou gastando para fazer aquele produto, né, de matéria-prima, quanto é a hora que você gasta para fazer aquilo, quais são os seus custos fixos, você paga aluguel, luz, enfim, e você tem que fazer essa conta e ver qual é o preço do produto para você com todas essas variáveis. E aí, com isso, você vai ter o preço que você poderia vender para você ter a sua margem, que a gente chama ali, que é a margem entre meus custos para fazer o produto e a venda, né, o valor de venda. Essa diferença aqui seria seu lucro, tá? Então é muito importante a gente ter esse conceito, não só para pessoa física ou para quem quiser começar a empreender em qualquer negócio. Nós precisamos saber o preço de todas as variáveis. Ah, mas Fabiano, eu não sei de todas. Tudo bem, estima o que você não souber, mas você tem que ter um preço final e tem que saber qual é a margem que você ganha. Trazendo para a nossa realidade, a gente tem que saber qual que é essa margem, ela se traduz na linha do gasto total, menos a nossa receita, então essa aqui seria a nossa margem que torna poupança, né, que vira poupança para a gente. Pode passar. Então a gente já falou aqui sobre a questão de como, né, poupar no sentido de que precisa sobrar dinheiro, né? Porque enquanto a gente não ultrapassar essa linha, fica muito difícil a gente falar sobre poupança ou sobre poupar, né? Então a gente tem que se conscientizar que a gente precisa receber mais do que a gente gasta ou tem que diminuir os gastos quando a gente mantém a mesma receita, né? Então, se a gente superou isso, né, aí a gente vai para a questão de que agora eu tenho uma poupança e agora o que eu faço, né? Pode passar. Então, basicamente, a gente precisa, primeiro, quando a gente vai fazer uma avaliação sobre nossas finanças, a gente tem que avaliar os nossos objetivos, né? Eu tracei aqui como curto e longo prazo. Por quê?
porque são situações totalmente diferentes para a gente lidar com o dinheiro ou com os investimentos quando a gente fala de curto e longo prazo, né? Então a gente tem que ter recurso ali para liquidez, né, que basicamente é um recurso de curto prazo, é um recurso emergencial, tá? Como eu disse para vocês, imprevistos eles acontecem, não adianta, né? Todo ano vai acontecer algum imprevisto, né? Esperamos que não dessa magnitude que tem essa crise, mas todo ano o imprevisto acontece, né? A gente tem, às vezes, infelizmente, a gente vai bater o carro vai quebrar, ou então você vai ter que fazer um procedimento odontológico que às vezes não sai barato, ou ter algum outro tipo de problema. Todo ano a gente tem algum evento desse, né? Então a gente precisa ter uma reserva de liquidez, e aí tem que ser algo que tenha uma liquidez que a gente chama no mercado financeiro, que eu consiga resgatar isso de uma maneira rápida, tá? Porque não adianta eu ter um investimento de longo prazo e querer resgatar agora, porque às vezes pode não ser o melhor momento para a gente resgatar, né? A gente tem que ter, sim, dentro dos nossos objetivos, a variável lazer, consumo, que ela é importante para manter o nosso equilíbrio, né? O nosso equilíbrio psicológico mesmo, né? Para a gente não ficar também viciado em só trabalhar e querer juntar dinheiro, porque também a vida é uma só, né? A gente não pode ficar só pensando também no futuro, porque senão a gente não vive o presente, e na minha visão isso não faz sentido, tá? Mas é claro, de novo, a gente precisa ter o equilíbrio, né? Se você descartar isso e querer viver só hoje, sim, amanhã você terá muitos problemas, e muitas vezes hoje você terá muitos problemas, tá? E com uma visão mais de longo prazo, sim, a gente precisa pensar na aposentadoria, né? É um tema super recente aí, teve a reforma da Previdência, infelizmente a gente vai ter que trabalhar muito mais, tá, do que os nossos pais aí, as gerações passadas trabalharam, no sentido de idade, né? Então a gente não vai conseguir parar de trabalhar, assim como eu tive, acredito que vocês também, muitos familiares parando de trabalhar 45, 50, 55 anos, isso não vai acontecer mais, né? Então a gente tem que pensar assim na aposentadoria, e principalmente quando a gente olha em aposentadoria nos nossos planos de saúde. A gente é uma operadora de saúde, a gente tem a gente tem brigado bastante assim pelo acesso da população ao plano de saúde, né, que é um tema muito delicado, principalmente hoje que a gente vive uma crise de saúde. Então é algo que a gente vem batalhando como operadora de saúde, tentar viabilizar planos mais acessíveis, tá? Mas é algo que a gente tem que pensar, né? Por quê? Porque na aposentadoria a gente vai estar mais velhos e os planos são mais caros. Então a gente tem algo que a gente tem que ter uma reserva de longo prazo, pensando em aposentadoria, e principalmente também nessa parte de ter uma assistência à saúde. Pode passar? Então aqui é só para focar aqui na questão da liquidez e segurança, né? Quando a gente está vivendo uma crise como a gente está vivendo hoje, não adianta você falar assim, eu tenho um imóvel que vale R$1 milhão. Tudo bem, assim, você vai ter o seu IPTU que vai chegar, a sua parcela do carro, a parcela da escola das crianças, que não vai adiantar aquele imóvel, aquele patrimônio que você tem. Você pode ter R$1 milhão de patrimônio no imóvel, mas naquele momento que você perde algum tipo de renda, como está acontecendo com muitas famílias agora, aquele imóvel não tem liquidez, né? Então, ou se você tiver que vender aquele imóvel de R$1 milhão, para você conseguir vender, vai ter que vender por 700, 600 mil. Então, é muito importante a gente ter reserva de liquidez, e tem que ser em produtos que tenham liquidez e segurança, né? Segurança que eu digo nós temos produtos de curto, médio e longo prazo. Então, essa questão de a gente olhar a liquidez, a gente não pode aplicar num recurso que a gente tem uma visão de longo prazo, e de repente precisar desse recurso que talvez a gente resgate num momento ruim. Então, para quem tem reserva emergencial aí, ou todos nós temos que constituir essa reserva, a gente tem que deixar ela em produtos líquidos, tá? A gente consiga, liquidez aqui no sentido de a gente ligar no banco, ou na sua corretora, enfim, onde tiver seu dinheiro, e conseguir fazer que aquele dinheiro caia na sua conta o mais rápido possível, né? A gente chama no próprio dia, ou no dia seguinte, mas não posso ter um prazo tão longo. Então aqui eu chamo a atenção, porque muitas pessoas eu tenho visto agora acontecendo isso, e até em empresas, de falar, não, eu tenho patrimônio, né, mas eu não tenho dinheiro para pagar a fatura do mês que vem, né? Então, assim, é uma situação muito complicada, porque quando a gente olha em termos de patrimônio, você tem ativo e passivo ali, você tem ali
as suas receitas, você tem um certo patrimônio que você poderia, em algum momento, fazer liquidez, mas naquele momento você não tem aquela liquidez, né? Então, se você coloca numa situação muito complicada em muitas empresas, e aí trazendo para pessoas também, acabam quebrando, mesmo tendo um imóvel de 1 milhão, a pessoa quebra, porque ela não tem receita nos próximos 2, 3 meses para pagar as contas do mês. Então, isso é muito importante, a gente ter esse conceito de reserva de liquidez. Pode passar. E aí, quando a gente entra nessa questão, né, de investimentos, já fiz eu já tracei ali minhas metas, meus objetivos, e já está me sobrando algum dinheiro, aí vem a questão, aonde eu coloco o dinheiro, né? Como eu disse, acho que até na chamada dessa live, a gente aqui, o foco não é entrar em produtos de investimentos, tá? Por quê? Porque é um assunto complexo, no sentido de que temos vários produtos com várias características, com vários propósitos, como eu falei para você, de curto, médio e longo prazo. Então, a gente não consegue falar sobre finanças pessoais, né, reorganizar dívidas e falar sobre investimentos numa mesma live, tá? Mas aqui é só para a gente dar explanar um pouquinho esse assunto, porque a partir do momento que você começa a ter algum dinheiro para você poupar, você vai receber uma jorrada de informações de produtos que a gente pode investir, né? Então, aqui está representado por poupança, renda fixa, imóveis, ações, CDB, mais um monte de produto financeiro que existe, né? Então é um tema que acho que todo mundo fica ansioso, né, para escutar e falar e perguntar. Não tem problema, a gente pode, depois vocês podem perguntar aí no chat, a gente vai tentar responder tudo que a gente conseguir, mas o tema investimentos mesmo, a gente vai fazer uma live dedicada a isso, porque é um tema mais complexo, no sentido que a gente precisa dar algumas explicações de introdução para a gente começar a entender um pouco melhor esses produtos, né? Para vocês que estão acompanhando essa live, ontem o Banco Central do Brasil diminuiu a taxa básica de juros, que a gente chama de Selic, de 3,75% para 3%, né? 3% ao ano, tá? Isso vai dar mais ou menos uma taxa mensal de provavelmente 0,25, 0,24 por mês, tá? Então, assim, é muito baixo, né? Então, esquece aquela questão, quando fala de investimentos, fala assim, Fabiano, o que vai me dar 1% ao mês? Né? Se a taxa básica de juros está 0,25, 1% ao mês, a gente está falando 4 vezes o que a gente chama de custo-oportunidade, que seria investir, se eu não correr nenhum risco, investir num título do Tesouro, aí do governo, recebendo 3% ao ano, e aí você quer receber, nesse exemplo, mais ou menos 12% ao ano. Então, assim, você quer receber 4 vezes mais de algo que a linha ali, do que não tem risco. Então, assim, de novo, não existe almoço grátis. Quando a gente vai querer ter mais rentabilidade, a gente vai ter que correr mais risco, tá? Mas aí a gente detalha um pouco melhor isso numa próxima live. Mas, só para introduzir, pode passar o slide. Aqui eu trouxe aqui mais ou menos alguns tipos de investimento, não são todos que existem, mas são os mais comuns no mercado, só por conta daquela visão que eu passei de médio, né, de curto prazo, médio prazo e longo prazo, né, dos seus objetivos. Então, de acordo com os seus objetivos, você tem que ter investimentos de acordo com os seus objetivos em termos de prazo. Então, aqui, para curto prazo, a gente tem poupança. Aqui tem um asterisco na poupança, porque, sim, poupança não é o melhor investimento que tem com liquidez e com segurança, tá? Então, eu sei que ainda muitos brasileiros ainda colocam dinheiro na poupança, mas é muito importante a gente perder um tempinho e dar uma olhada sobre produtos de investimento. No Google hoje tem muita informação, então eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada. Mas na pior das hipóteses, se você juntou dinheiro e colocou na poupança, você já está melhor do que praticamente 80% dos brasileiros, né? Então agora você tem um dinheiro, você já está num patamar superior a grande parte da população para você começar a avaliar seus investimentos. Mas aqui no curto prazo tem a poupança, tem fundos referenciados DI, que são fundos que seguem a taxa Selic, basicamente, tá? CDBs de banco, títulos públicos Selic aqui, por quê? Porque são títulos públicos que seguem exatamente a taxa de juros do país. Então, comprei um título público Selic, você vai receber quanto hoje por ano? Você vai receber 3% ao ano,
né, e ainda vai ter que pagar imposto, tá? Para médio prazo, nós temos alguns outros produtos aqui, né, debêntures, que são dívidas de empresas privadas não bancárias. Então, esses grandes nomes que a gente vê, os nossos varejistas, aéreas, enfim, tem sempre dívida atrelada aí ao dívidas atreladas. Peraí, que o telefone. Desculpa. Basicamente, tem dívidas aí atreladas aí no mercado financeiro a esses produtos, né, que chama debêntures. Então, é uma empresa como uma Petrobras da vida, uma C&A, enfim, qualquer outra empresa que vier aí, BR Foods, Pão de Açúcar, todas essas empresas eles emitem dívida para se financiar e essas dívidas chamam debêntures, tá? E letras financeiras, que também são produtos semelhantes, mas do setor bancário. Temos fundos de renda fixa, LCI e LCA, que são letras de crédito agrícola e imobiliário, que tem isenção de imposto de renda, títulos públicos de vencimento médio. Por quê? O que quer dizer vencimento médio? Que a data de vencimento do título não é 1, 2 anos, mas também não é 30 anos. Né? Aqui eu classifico esses títulos mais ou menos com vencimento de mais ou menos uns 5 anos. Né? Então, vencimentos de até 5 anos, de 3 a 5 anos, são vencimentos de médio, que a gente pode sim colocar naquele objetivo que a gente traçou ali, de médio prazo. Então, quero comprar um apartamento daqui a 3 anos, quero fazer uma viagem, enfim, esses produtos eles servem para isso, tá? E os títulos de longo prazo, que aqui sim a gente tem que pensar com uma cabeça de poupança de longo prazo, de aposentadoria, coisas do tipo, tá? E aí temos aí títulos públicos mais longos, com vencimentos aí acima de 5 anos, fundos de ações, né? Então muitas pessoas têm me perguntado, que ação que eu compro, Fabiana, agora? É um tema um pouco complexo para quem não está no mercado financeiro, mas de uma forma geral, sim, as grandes fortunas elas são feitas com investimentos em renda variável, né? Quando você olha aí as grandes fortunas ou quem tem dinheiro, tem sempre algum recurso no mercado de renda variável. A questão aqui é o prazo, né? Você vai investir no fundo de ações ou numa ação para você resgatar daqui 1, 2 meses, a volatilidade é muito alta, né? Então pode ser que você entre no momento que você tem que resgatar e perca dinheiro, né? Então, para quem vai fazer esse tipo de investimento, tem que pensar em longo prazo, tá? Porque se você for fazer isso, vou comprar um apartamento daqui a 1 ano, Fabiano, vou colocar no mercado de ações. Eu não aconselho, né? Por quê? Porque pode ser que você tenha que resgatar isso num momento ruim, como o de agora, né? A bolsa chegou a cair quase 50% do pico aí do final de fevereiro, tá? Fundos imobiliários, que são basicamente também de longo prazo, que é como se você comprasse um imóvel, mas através de um fundo, onde você não precisa se preocupar com a administração desse fundo. Só que, diferente de um imóvel, quando você tem um imóvel, você acha que você vai ficar naquele exemplo que eu falei, meu imóvel vale R$1 milhão. Aí você vai para o mercado, né, estou vendendo a 1 milhão. Tem comprador a quanto? Tem comprador a 500. Mas o 500 eu não vendo. Tudo bem, aí você não vende, você continua achando que aquele seu imóvel vale 1 milhão, e daqui 10 anos, quando ele valer 1 milhão, fala, eu vendi por 1 milhão. Mas, depois de 10 anos, né? Quando a gente fala de fundo imobiliário, o que acontece? Esses ativos, esses imóveis, eles são precificados ao preço de mercado. Então, vale 1 milhão, tá bom, tem comprador a quanto? Tem comprador a 500. Se alguém for lá e vender a 500, vale 500 agora, né? Então, é muito importante a gente ter essa noção, porque quando a gente investe nesse produto, que é um produto que eu gosto, assim, eu prefiro mais do que o imóvel. Por quê? Porque eu tenho a questão da liquidez, que eu falei para vocês, e também a gente não tem o problema que a gente tem, para quem tem imóvel sabe aí, de ter problema com inquilino, com administração, reformas, esse tipo de coisa. A gente tem sempre um administrador lá que faz isso, no caso do fundo, tá? Fundos multimercados, que basicamente aplicam em estratégias aí de juros e moeda, a gente chama, então aplica no mercado financeiro futuro, tá? Um pouco mais complexo aqui também. Fundos de private equity, que nada mais é fundos que compram participações em outras empresas, mas não igual ações, né? Porque você compra participação, você vira um sócio daquela empresa efetivamente, até ali no dia a dia, né? Você consegue até participar das decisões diárias aí quando você esses fundos que compram essas partes dessas empresas. Imóveis, como eu já falei, imóveis tem que estar no longo prazo, tá? Não faz sentido você fazer nenhum negócio de imóvel pensando no curto prazo. E algumas outras operações estruturadas, tá? Pode passar.
aqui eu só gostaria de focar aqui nessa questão um pouco da previdência. Também aqui é um produto que basicamente vale uma live só para falar disso, que é um produto que infelizmente não é um produto tão simples para a população, né, sendo que todo mundo precisa poupar, todo mundo precisa de previdência, como eu falei, para o futuro, só que a gente tem um produto que sim tem benefícios, né, a gente tem benefícios fiscais aqui, né, de isenção de imposto, mas é um produto que não é muito simples. Por quê? Porque a gente tem algumas variáveis nesse produto, né, então a gente tem que saber qual é o fundo que eu vou comprar, na verdade você vai precisar saber qual que é a empresa que eu vou comprar esse fundo, né, então qual é a seguradora, você vai ter que comprar esse fundo, que basicamente qual a taxa que eles cobram para fazer isso, se eles têm uma boa gestão desse recurso, se a estratégia desse fundo é renda fixa ou renda variável, ou um mix, e depois a gente ainda com umas questões ainda atuariais, né, que é a questão dessa questão que eu falei para vocês, né, qual a tábua atuarial, que basicamente, o que fala uma tábua atuarial? Qual a expectativa de vida, né, ou seja, uma pessoa que tem 60 anos, ela vai morrer com quantos? Com 75, com 80, né, então existe um estudo que é feito, tá? E é uma tabela que é disponível no mercado. Então, basicamente, essa diferença dessa tábua, ela mexe na sua remuneração também de longo prazo, tá? Então, eu acho que aqui também vale uma live específica para cá. Por quê? Porque é algo bem detalhado, mas que é algo que todos precisam saber, porque todo mundo precisa fazer poupança, precisa fazer previdência, né? Então, aqui a gente precisa detalhar um pouco mais, porque a gente mistura algumas variáveis, como eu falei para vocês. Aqui, ó, quando a gente fala de previdência, uma parte dela é o produto que a gente vai alocar que tem a ver com aqueles investimentos que eu falei, mas é uma parte só, né? A gente tem que ver a questão tributária também e a questão também de qual é essa tábua atuarial, que a gente fala, o risco atuarial que a gente tem dentro desse produto, tá? Mas é algo muito importante, por isso que eu gostaria de focar aqui, porque vocês precisam pensar no produto Previdência, porque tem vantagens tributárias, né? Então, acho que isso é o que vale a pena aí, tá? Não é só a questão do produto que você está investindo financeiro, você tem uma vantagem tributária de pagar menos imposto quando você pensa nesse produto no longo prazo. Pode passar. Aqui eu só gostaria de chamar essa atenção, né? A gente tomar cuidado com de altos ganhos com baixos riscos. Gente, isso não existe, tá? Então aí, para quem conhece um pouco, enfim, eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre pirâmide financeira, a gente vê ela se remodelando, né? Tem vários produtos que falam, não é pirâmide, enfim, assim como outras coisas no mercado, isso vai se mutando, né? Mas temos sim muitas enrascadas aí, principalmente nesse mundo de internet, de pessoas prometendo altos ganhos com baixos riscos, né? Isso não existe. Basicamente, quando as pessoas me abordam sobre isso, eu sempre penso assim, falo assim, ó, se você for o primeiro a entrar nisso aí, beleza, você vai ganhar. Se você quiser correr esse risco, você vai perder toda a sua poupança, que é feita com muito sacrifício. Então, tomem cuidado com isso, né, porque basicamente, só para vocês terem uma ideia, se algo te oferecer retorno de 2% ao mês, 3% ao mês, sem risco, vamos lembrar de novo, ao ano, e o cara está te oferecendo 3%. Então, assim, desculpa a palavra, mas assim, acho que nem se você vender droga, você vai conseguir uma rentabilidade tão alta. Por quê? Porque 3% ao mês vai te dar mais de 40% ao ano. E aí você faz uma regrinha assim, você vai ver que daqui 5, 10 anos você está multimilionário, mesmo tendo pouco dinheiro. Então, assim, tomem cuidado com promessas de altos ganhos com baixos riscos, tá? Hoje em dia tem a internet, pesquisem bastante antes de verem algo que vocês acharem aí, ou você tem que ter pelo menos um mínimo para olhar que aquele negócio não tem algo que não é tão seguro assim, vamos dizer, tá? Pode passar. Essa frase eu carrego para minha vida, escutei isso aí provavelmente há uma década atrás, e eu acho que é algo que a gente tem que sempre olhar né? É claro que aqui é um exagero, né? Não é sempre que sai, mas sim, muitas vezes, né, de um bobo e um quando sai um negócio. Então a gente tem que ficar esperto para quê? Para a gente evitar de ser o bobo, né? Então, infelizmente,
às vezes a gente acaba sendo, às vezes a gente vai fazer algum negócio de uma área que a gente não tem tanto conhecimento, enfim, mas o que a gente tem que lembrar é, quando a gente está, para a gente fazer um bom negócio, né, na maioria das vezes, existe um bobo e um esperto, né, porque se o negócio for muito bom para você, quer dizer que foi muito ruim para o outro, né. Então aqui eu gostaria de chamar a atenção para sempre que a gente for fazer, principalmente valores altos, né, o que eu chamo de valor alto? Ah, vou comprar um carro, vou comprar uma casa, vou investir numa cota não sei do que, enfim, assim, busquem a informação antes de fechar qualquer negócio, seja com algum conhecido, seja na internet, pesquisem. Hoje, a grande vantagem que a gente tem na internet é que a gente tem esse poder nas nossas mãos. A gente consegue pesquisar para evitar de fazer mau negócio. Por quê? Quem é o maior, quem mais agrava as nossas poupanças somos nós mesmos, né? Então, basicamente, ou gastando com algo que não precisa, ou fazendo maus negócios, né? Eu já me deparei com algumas situações de pessoas virem falar comigo que, de repente, fez um mau negócio e está perdendo 10, 20 mil reais, a pessoa tem uma renda, às vezes, de 3, 5 mil reais por mês, e está perdendo 20 mil reais no negócio. Por quê? Porque não percebeu que aquele negócio de médio prazo ali que ele fez, ele não vai perder esses 20 mil de uma vez, mas sim, no prazo de 5 anos ele vai perder 20 mil, entendeu? Então, assim, vamos evitar de fazer mau negócio, e quando vocês não tiverem a informação, busquem informação com quem que seja, internet, ou amigos, ou com alguém, tá? Mas evitem fazer mau negócio, porque isso agrava muito as nossas finanças de longo prazo, no sentido que prejudica muito, né? Muitas vezes por isso que a gente não consegue fazer poupança, a gente vive fazendo mau negócio, então é difícil, né? A gente fica brigando contra a gente mesmo, tá? Pode passar. Então agora eu vou falar um pouquinho de reorganização de dívida, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, são poucas pessoas que estão nesse patamar de ter dinheiro para poupar, e aí a questão ser, onde eu vou investir, o que eu ganho mais, enfim. Infelizmente, a pequena parte da população está dentro dessa variável, a maior parte da população está endividada e ainda perdeu renda, né? Então agora eu vou focar um pouquinho no assunto de finanças pessoais, de dívidas, né, de organizar as finanças, né? Pode passar? Aqui, de novo, a gente traz um paralelo da nossa vida, finanças pessoais, com finanças de uma empresa, que nada mais é do que receita e gasto, né? Quando as pessoas falam, Fabiano, mas eu não entendo de matemática, eu não entendo de economia, eu não entendo, não é muito a minha área. Assim, aqui, gente, não tem ferramenta nenhuma melhor do que o Excel, que é simplesmente mais, menos e soma. Não tem nada diferente disso. Não sei mexer no Excel. É você pegar ali, colocar seus meses, uma linha de receita, uma linha de custo, e aí esse custo você pode abrir, né, colocar fixo, variável, vai somar tudo isso, um menos o outro, vai dar a sua poupança por mês, né, vai dar a sua poupança, o quanto você consegue poupar por mês, né. Aqui nesse exemplo, eu trouxe aqui para trazer um pouco para a realidade, uma pessoa que tem uma renda mensal aí de 3 mil que está em verde, então a renda da pessoa é fixa. Vejam que lá no final tem um aumento por conta de 13º, aqui não estou colocando nenhuma outra variável, é salário e 13º, então, que é a realidade da maior parte dos brasileiros. Fabiana, eu sou autônomo, eu não tenho uma receita fixa. Aí você vai estar se enquadrando mais ainda dentro de uma análise de uma empresa, né, onde a gente tem as receitas variáveis e você precisa ter uma mínima projeção dessas receitas. Pode ser conservador, pode colocar lá para baixo o que você acha, ou numa média, mas você precisa ter, sim, um horizonte de pelo menos um ano para você avaliar se as suas contas em um ano vai fechar ou não, e para você tomar uma decisão já antecipada. Então aqui seria mais ou menos a vida de uma pessoa que ganha 3 mil reais por mês e tem os custos fixo e variável, que seria esse vermelho, de acordo com que ela não controla. Ela não controla, né? Então gasta ali por mês, às vezes sobra, às vezes não, e aí a gente vê aqui que no exemplo essa linha cinza é o quanto ela tem de poupança, né? O quanto ela foi juntando. Então no primeiro mês sobrou 300 reais, que é, né, o segundo mês sobrou 500, mais os 300 dá 800, assim vai. Só que aí tem o quê? Os imprevistos, que eu falei, aqui no mês 6 gastou mais do que ganha. Por quê? Porque, sei lá, bateu o carro e tem que pagar a franquia do carro. Isso acontece? Infelizmente acontece, e acontece bastante, né? A questão de a gente ter imprevisto. Como eu falei para vocês, imprevistos acontecem e tem que estar dentro do nosso fluxo
a gente precisa ter receita, né, aquela questão de liquidez, emergência, para os imprevistos. Por quê? Porque eles acontecem. Né? Todo ano, se você for fazer uma análise da sua vida, você teve algum imprevisto. Né? Eu tive, e acredito que a grande maioria de vocês também tem. Tá? Mas aqui a finanças de alguém que não olha, né, ganha, gasta, chega no final do ano, aqui que é no mês 12, sair no 0 a 0. Tá bom. Né? Então, assim, bom, é melhor do que você ter dívida, mas lembrando, você não fez poupança para se você precisar de algum imprevisto e também no longo prazo. Pode passar? Aí essa mesma pessoa que não faz, né, essas finanças dela, no sentido de ver se cabe ou não aquele gasto que ela vai fazer, não sabe se vai fazer poupança ou não no ano, ela vê uma promoção, né, de um celular em 24 parcelas de 300, né? E assim, é exagero. Não, não é exagero. Vocês sabem, um celular desse, qualquer um iPhone 11 Pro Max, aí, o mais caro que tem, custa em algo em torno de 7.500 a 10 mil reais. Né? E tem muita gente que tem uma renda relativamente baixa e tem um sonho de comprar um celular desse, ou enfim, a gente é muito a sociedade impõe, né, essas coisas pra gente no sentido, de eu ter um iPhone, ter um celular X novo, enfim. Então a gente acaba caindo nessa pegadinha, né, de comprar um bem que não é um investimento, né, por um valor alto e parcelas a longo prazo, sendo que você não sabe o que vai acontecer ali na frente, você não tem nenhuma reserva caso você precisar. Infelizmente, essa é isso aqui eu gostaria que fosse só um exemplo, mas é a realidade aí de muitas pessoas que saem consumindo antes de verificar as suas receitas e despesas ali, ver se suporta esse tipo de consumo. Pode passar? Então a pessoa empolgada foi ali e comprou o celular. Né? Cabe no meu orçamento, eu ganho 3 mil por mês. Lembrando que esses números que eu estou falando são números só explicativos aqui, tá? Para a gente ter alguma comparação. Então aqueles 3 mil ali seria já um valor líquido, tá? Não seria salário bruto. Só para a gente ter. Mas a intenção aqui não é entrar nesse detalhe, é só para a gente comparar. Então, assim, na nossa cabeça, a gente ganha 3 mil reais por mês, eu posso sim, pagar 300 reais por mês de parcela, que é 10% do meu salário. Né? Posso? A princípio pode, se você não olhou nada, você pode. Então, pode passar o slide? Então, assim, eu pegando aquela mesma pessoa, então aquele mesmo fluxo que eu mostrei para vocês, e aí eu não mudei nada de gasto, que é o vermelho, essa pessoa foi lá e contraiu uma dívida de 300 reais por mês, que é essa barrinha roxa aí, né, a dívida mensal, comprei um celular novo aqui que eu coloquei. Olha o que acontece quando uma pessoa mantém os mesmos gastos, não aumentou receita e acabou tendo um consumo por impulso, né? Ela colocou ali aqueles 300 reais por mês, que a princípio cabe dentro do salário dela, mas ela esqueceu que ela tinha todos aqueles outros custos que ela já tinha e ela não mudou nada, né? Infelizmente, essa pessoa, você percebe que na linha cinza, que seria a poupança, estou chamando de saldo de caixa aqui, mas seria a poupança, olha o que acontece durante o ano. Essa pessoa vai cada vez criando mais dívida, porque ela começa a gastar mais do que ela ganha, né? Então ela chega no final do ano aqui, e aqui eu não estou colocando ainda a multa e juros do banco, geralmente entra no cheque especial, rotativo do cartão e outras coisas. Então aqui a pessoa chega no final do ano com uma dívida de R$ 3.600, né? Que seria basicamente um salário novo, né? Um pouco mais do que um salário para ela no mês. E aí, de novo, esse salário ele não vai cair do céu. Né? Não vai aparecer alguém te dar esse salário novo do nada para você reorganizar suas finanças. É você que vai ter que fazer isso, não tem jeito. Né? Pode passar? Aqui também, só para a gente refletir, eu chamei aqui do custo do consumo, mas muitas pessoas, né, nessa parte de consumo, falam, quero trocar meu carro. Assim, eu não estou aqui para julgar ninguém, para falar se vai comprar o carro ou não, se precisa do carro, eu tenho filho, eu tenho que levar para a escola. Não é essa a intenção. A intenção aqui assim como eu, grande maioria, a parte da população, assim, meu primeiro carro, e depois alguns carros eu comprei parcelado, né? É assim que a gente tem acesso às coisas. Mas, quando a gente entra naquela questão, eu tenho um carro, aí lembra daquela questão de ficar fazendo mau negócio. Então, você comprou um carro uma vez, parcelou, precisou, ok, quitei o carro.
Aí você vai lá, não contente, e já compra outro carro novo, e financia mais um valor absurdo. Então aqui é só para a gente ter uma ideia, né, de quanto custa essas trocas de carro, e aqui eu estou falando troca de carro, mas pode ser algum outro tipo de consumo, tá? Que carro é muito recorrente a gente fazer isso. Então aqui, estou falando no valor de uma compra de um carro de 30 mil reais, tá? Aqui do lado esquerdo no quadrinho, 36 parcelas, juros de 2% ao mês, vai me dar uma parcela de R$ 1.177. O valor final pago, né, então um carro de 30 mil, essa continha aqui, esses juros, a gente vai pagar 42 mil reais no carro, que valia 30. Aí, depois desses 3 anos, a gente tem que tirar a depreciação do carro, né? Aquele bem que você comprou por 30, hoje vale 21, que é aqui, valor final do bem. Por quê? Porque carro não é investimento, né? Então teve a desvalorização. E aí eu chamei aqui preço do consumo, por quê? Porque chegou depois de 3 anos, o que, que você tem? Você gastou 42 mil reais e tem um bem que vale 21 mil. Simples assim. Então você deixou de poupar um valor aí, né, relativamente alto e pagou um juros relativamente alto, né? No gráfico abaixo a gente vê a diferença, né? Quanto que eu pago de juros nessa operação, então daqui 12 mil reais, e se eu aplicasse no quadrinho verde do lado direito, esse dinheiro, e aqui eu estou colocando uma taxa de 0,5 ao mês, que agora está até um pouco menor do que isso, mas a gente tem a expectativa de que o juro suba aí nos próximos, principalmente mais para o final do ano que vem e depois, então não é algo difícil de conseguir esse 0,5% ao mês no futuro próximo, mas é só para a gente ter uma comparação. Então, se eu aplicasse esse dinheiro, né, mesmo valor por mês, a 0,5 ao mês, a gente teria uns juros de 4 mil aí, reais. E aí, depois de 3 anos, a gente vai ter uma situação de um cidadão que de patrimônio tem 21 mil reais e o outro cidadão que tem 34 mil reais de patrimônio. E aí sim, ele pode pegar esse dinheiro e comprar o carro à vista dele, né? Compra um carro, um outro de 30 mil ou de 21 mil, enfim. A gente precisa começar a tentar gastar menos nessas coisas que não são essenciais, né? Às vezes, se você tem um carro, às vezes tem 3 anos, 4, 5 anos de uso, será que é necessário você trocar por um carro zero e parcelar esse carro e pagar um juros alto? Se tiver dinheiro para comprar, ok. Mas se você fosse endividar de novo, a gente fica lutando de novo contra a gente mesmo, né, contra a nossa própria poupança. Então isso é algo que a gente tem que refletir sempre que a gente for fazer alguma coisa do tipo. E carro, a gente faz bastante, né, no sentido da nossa vida, a gente troca bastante carro, então a gente precisa ter uma relação muito... a gente precisa saber desse custo, né? Se você fizer essa operação e sabe quanto vai gastar, vai pagar de juros, ok, isso está dentro do seu orçamento. Mas muitas vezes as pessoas não fazem conta e só gastam, tá? E troca. Pode passar? Coloquei aqui como Black Friday, mas aqui seria todas as coisas que a gente vê no dia a dia que chamam a gente para gastar. Às vezes a gente não tem a necessidade, às vezes a gente nem precisa. A sociedade impõe para a gente no sentido de que, Black Friday, eu tenho que comprar alguma coisa, né? No outro dia da Black Friday, todo mundo fala, você comprou na Black Friday? Que você comprou, não sei o quê. Então, assim, não é errado comprar na Black Friday. É um momento bom para quem precisa comprar alguma coisa, realmente tem alguns produtos que estão mais baratos, então sim, para quem precisa, vale a pena guardar, mas não comprem por impulso, não comprem só porque está lá barato, né? Uma TV está de 4 mil por 3 mil, mas tá bom, você já tem uma TV, né? Você precisa dessa TV? Fabiano, eu tenho dinheiro e eu preciso, ok, agora se você já está endividado, você vai parcelar essa TV de novo, né, para aumentar aquelas suas despesas, assim, não vale a pena, né? Então, toma cuidado com esse consumo espontâneo, né? Esse consumo de, né, você volta ali daquele dia de trabalho, trabalhou pra caramba, tá estressado, aí olha a Black Friday e fala, eu mereço uma TV nova, sem olhar as suas finanças. Isso aí, infelizmente, depois vai te trazer mais prejuízo, porque aquela TV você vai ter aquele gosto naquele momento, você comprou, ela chegou, depois de uma semana, um mês, você já vai olhar para ela, ok, e essa dívida vai ficar aí por 12 meses, até mais, aí dependendo do que você parcelar. Pode passar. Cartão de crédito. Esse é também um tema muito polêmico, mas é algo que ele é usado errado, né? Por quê? Porque o cartão de crédito é algo muito bom.
né? É algo muito bom, você consegue parcelar ali, muitas vezes até sem juros, um produto que você precisa, né? Você coloca ele dentro do seu fluxo ali e vê que cabe, ok. O que acontece é que a população geralmente ela usa muito o cartão no sentido no limite, e pior do que isso, a gente usa o cartão usando as parcelas, né? Então você parcela muitos produtos e muitas vezes e consome um limite do cartão muito alto. Então, assim, vou dar um exemplo aqui. A pessoa ganha 3 mil reais, como eu falei. Então, a pessoa tem um cartão com uma fatura com um limite de 3 mil reais. Assim, isso já é um perigo, né? Se aquela fatura vir inteira, você não vai pagar nenhum outro custo a não ser o cartão. Mas vamos dizer que você tem esse limite, mas não usa todo esse limite. Mas você comprou uma TV, depois comprou uma batedeira, comprou um celular, enfim, de repente você vai olhar, você está com mais do que 50% do limite do seu cartão tomado em parcelas de produtos. O que acontece? Quando isso acontece e dá uma crise como a gente está vivendo agora, e você precisa diminuir seus gastos, você não consegue. Por quê? Porque você já comprometeu 12 meses para frente de metade da sua renda com parcelas. Né? Então, tomem cuidado para parcelar produtos no cartão que consumam um limite muito grande. Porque depois a gente demora muito para reorganizar isso, a gente não consegue reorganizar nossas finanças quando a gente tem algum choque ou algum imprevisto. Tá aqui um dado, 64% das famílias se declaram endividadas no Brasil e o maior causador disso é o cartão de crédito. Tá? Então, de novo, não é um produto ruim, é um produto bom, mas a gente tem que usar ele com muita cautela e tem que tomar cuidado em não ficar parcelando. Porque no momento, se você não tiver parcelas no seu cartão de crédito significativas, você precisar cortar seus custos, no mês vem R$ 1.500 no seu cartão, no outro mês, se você parar de gastar, vai vir 500, vai vir 300, entendeu? Você consegue cortar bem rápido. Agora, se tiver 1.500 de parcela, você não consegue, os próximos 12 meses já está comprometido. Então, tomem cuidado com isso. Pode passar. Aqui é basicamente falando porque as famílias se endividam, né? Falta de controle, como eu falei. Compartilhamento, esse item é muito importante. É muito importante compartilhar dentro da sua casa, né? Com quem mora com você, marido, às vezes filho, né? Se já tiver uma idade um pouquinho maior. A questão da situação financeira. Né? Não guarda para você. Não fica achando que está tudo bem, senão a sua esposa acha que está tudo bem, o marido acha que está tudo bem, o filho acha que está tudo bem. Então, assim, infelizmente, não guardem para vocês, compartilhem a situação, porque juntos vocês conseguem achar uma saída melhor, tá? Questão do imprevisto, que eu falei para vocês, que sempre vai acontecer, então, isso aí tem que estar no nosso radar, né? A gente ter ali um volume para imprevisto. E formas equivocadas de pensar sobre o dinheiro. Pode passar? E aí eu gosto de chamar a atenção que dinheiro é sempre dinheiro, né? Assim, a gente tem que tratar o dinheiro, não importa qual o volume do dinheiro, dinheiro é sempre dinheiro, né? Então, assim, não vamos cair na besteira de falar, mas é só 10 reais, é só 50 reais, é só 100, 100 reais para mim não faz falta. Se você gastar daqueles 100 reais com consumo, alguma coisa que você quer ali, enfim, cada um gasta do jeito que quiser, mas não rasguem dinheiro, né? Não rasguem dinheiro, não pega, é só 100 reais. Não, se for para rasgar, isso é um erro, né? É só 10 reais. Não rasguem 10 reais. Pode passar. Então, aqui, só para tratar um pouco esse tema, a questão que o dinheiro ele tem a questão de um fator relativo, né? Então, aqui está no exemplo. Você tem uma bola que é vendida numa loja a 50 reais, e aí, uma loja para frente ali, que se você andar 15 minutos, a mesma bola está custando 40. Né? Em qual loja você iria comprar? Então, provavelmente, você iria comprar na loja de 40, né? Já quando a gente pega um celular, e aí tem uma loja, ele custa 700 reais, e na loja ali na frente, os mesmos 15 minutos, é 690 reais, você fala, não, é só 10 reais, né? Então, pode passar. A gente olha aqui, que os 10 reais, ele é o mesmo, numa situação e no outro. Você vai economizar 10 reais. Você pode pegar aquele 10 reais ali e depois comprar cerveja, faz o que você quiser. Mas você não rasgou 10 reais, né? Então, assim, por que você toma uma atitude quando é algo de 50 e compra por 40? Você vai e 700, 690 você não vai, né? É claro que o desconto é muito maior, né? Então tá representado aqui, pode passar isso. Tem um desconto, né? No caso da bola, um desconto de 20%, e no caso do celular, um desconto de 1,5%. Mas aí a relação com o dinheiro, de novo, dinheiro é sempre dinheiro.
Então, se eu tenho um desconto de 1,42 naquele momento, e a minha taxa de juros é 3, que vai me render 0,25 ao mês, então, assim, compensa eu pagar, eu fazer isso e ter esse desconto de 1,42? Compensa. Por quê? Porque é um retorno muito maior do que você teria aplicando o seu dinheiro. Então, a relação que você tem que ter com o dinheiro, ela é muito importante. Né? Por isso que eu gosto de falar, dinheiro é sempre dinheiro, e vamos tratar ele como dinheiro, e vamos evitar, que é mais um exemplo de a gente ficar fazendo mau negócio. Né? Sendo que não precisa ter grandes conhecimentos, é só você ir ali, pesquisar, andar um pouquinho mais, que você vai encontrar um valor aí que vai fazer a diferença. Pode passar. Então, depois que a gente aprendeu um pouco, ou pelo menos estamos explanando aqui essa questão de como a gente lida com o dinheiro, como eu disse, a maior parte da população está endividada, né? Então, a gente precisa o quê? A gente precisa renegociar nossas dívidas, né? Não tem jeito. Ah, Fabiana, mas eu não consigo renegociar. A gente precisa tentar todas as linhas, a gente vive fazendo isso na empresa, agora, não só a empresa, a CNU, como várias outras empresas, está normal, todo mundo está revisitando todos os seus gastos, então nada diferente a gente tem que fazer na nossa vida pessoal, tem que revisitar todos os nossos gastos, nossos custos fixos, que seja a questão da TV a cabo, que se eu tenho X ponto, não preciso de todos esses pontos, seja a questão do gasto variável, seja a questão, muitas vezes, infelizmente, até da questão de escola, né? Então tem que trocar a escola por um valor mais barato, enfim, gente. A gente precisa sentar e revisitar os nossos custos, tá? Porque a gente precisa renegociar isso e tem que trazer isso para baixo. Pode passar. Aqui é só um exemplo que eu estou dando aqui, que é uma ação recente. Então, tem vários bancos aí, para quem tem dívida, que estão adotando aí um prazo de carência, né? Então, aqui é um exemplo da Caixa, né? A Caixa, ela, para quem tem financiamento de imóvel, você baixa o aplicativo e você, direto no aplicativo, você pode solicitar a pausa aqui nesse primeiro gráfico. É muito simples, né? Eu tenho um imóvel parcelado, eu já fiz isso, e tive o retorno super rápido por SMS. Então, basicamente, aqui você pausa o seu pagamento, né, da parcela do imóvel ali no mês, e eles estão dando 3 meses, sendo que os juros cobrado é só os juros contratado, não tem multa, não tem encargos, nada disso, né, só os juros que você já tinha contratado no seu contrato, que é esse que vai continuar seguindo, mas você tem esse fôlego, né, no caso aqui 3 meses, mas isso tem acontecido para quem tem empréstimos com banco, com consignado, enfim, os bancos estão flexibilizando em torno de 90 a 120 dias de jogar essas parcelas para frente, para a gente poder se reorganizar. Então, pesquisem aí, cada um sabe os seus custos, né? Mas para quem tem dívida, o setor bancário tem agido dessa forma, tá? Tem dado aí carência de 90 a 120 dias. Procurem cada um o seu banco, onde tem relacionamento para ver isso. Pode passar. E aí aqui vem a questão, diminuir as despesas. Não tem o que fazer, como eu falei para vocês, se você não aumentar a sua receita ou diminuir a receita, você tem que diminuir as despesas. Né? E aqui eu estou falando o quê? Principalmente as variáveis. Né? As variáveis, que são essas de lazer, às vezes alguma outra coisa, essas precisam ser cortadas mais rápido. Né? Ah, Fabiana, mas eu gosto daquilo. Ok, é momentâneo. Né? De novo, a gente tem uma vida inteira pela frente. Vale a pena a gente pegar ali um momento, se reorganizar, cortar algumas coisas, para ali na frente a gente ter uma situação mais estável, mais saudável. Né? Então isso é necessário. Pode passar? Negocia um empréstimo. Então, assim, quando a gente já diminuiu o custo, já renegociei dívida, e mesmo assim a conta não fecha, a gente precisa ir atrás de um recurso para poder fazer isso casar. Né? Ou seja, minhas despesas e as receitas. Eu tenho uma dívida, eu preciso ir atrás de um empréstimo. Né? A gente precisa ir atrás de alguma linha de se financiar. E aqui é importante a gente financiar para quê? Para a gente estabilizar nossas finanças. É um erro quando a gente já está endividado, a gente pegar empréstimo e continuar consumindo, né? Principalmente com coisas variáveis. Eu já vi muitas pessoas, às vezes, já está endividada, chega o carnaval, vai lá, pega um empréstimo para poder curtir o carnaval. Assim, você vai ter mais 20, sei lá, 50 carnavais para curtir, assim, naquele momento aquele não vai dar para você curtir, né? Então, essa relação que a gente tem é muito complicado. Falar, eu tô cansado, eu mereço, mas a gente só piora a nossa situação. Então, para quem tem dívida, é muito importante achar uma linha de financiamento. Pode passar. Aqui,
essas cores não são à toa, né? Fuja do quer pagar quanto. Quando a gente vai procurar um empréstimo, o gerente senta na sua frente, você precisa lembrar que banco é sempre banco. Banco nasceu, ele ganha dinheiro através de cobrar juros das pessoas e das empresas, né? Esse é o negócio do banco. Então, não caiam naquela cilada, meu gerente é bonzinho. Não, olhem com cuidado, de novo, pesquisem, né? Olha a taxa que você está pagando, não olha aquela questão de quer pagar quanto, ou seja, quanto cabe no seu orçamento? Uma parcela de R$ 300. Não façam isso, né? Você precisa saber o quanto que você está pagando de juros, como expliquei lá atrás, tá? Pode passar. Volta um, por favor. Então aqui, pesquisa as melhores condições do mercado. Hoje em dia a gente tem condições de pesquisar, principalmente sem sair de casa, você consegue saber quanto estão emprestando. Tem algumas fintechs, são empresas, isso que a gente chama de startups, empresas novas no mercado, na área de tecnologia, misturada com finanças, né? Então no setor bancário tem algumas fintechs que a gente chama, que estão dando algumas saídas de crédito para pessoa física, com taxas bem menores do que as taxas do banco. E também os bancos agora, por conta dessa questão da crise, também têm diminuído as taxas, dado carência. Então, assim, vale a pena pesquisar, não fechem no primeiro banco que vocês virem, tá? Porque a diferença é muito grande. Pode passar. Aqui eu trouxe um pouco para a realidade em números, né? Então, a tabela acima aí, a gente tem um empréstimo, então, precisei pegar R$ 10.000, ok. Em 12 parcelas, quanto que é essa parcela mensal? Se a taxa for 1, se a taxa for 1,5, se for 2, 2,5, 3, né? A gente vê que no mês a mês, quando a gente pega, vamos pegar o caso mais crítico aqui, que é 36 meses. Então, beleza, eu parcelei em 36 meses. A gente olha a parcela em 36 meses a 1%, dá R$ 332. A 3% dá R$ 458. Aí você fala, é só R$ 120 por mês. E aí a gente olha abaixo, né? Abaixo é exatamente quanto a gente paga de juros em cada situação dessa. Então a gente olha aqui nessa primeira parte aqui do gráfico 1%, que nesse caso você pagando R$ 332 em 36 parcelas, você paga R$ 4.300 de juros. Sendo que em 36 vezes a taxa de 3%, você paga 19 mil de juros. Assim, é assustador isso aqui. A gente tem uma diferença de R$ 15.000, lembrando que você pegou R$ 10.000. Então aqui é onde as pessoas acabam se enrolando no longo prazo e não conseguem fazer poupança. Por quê? De novo, fez um mau negócio, né? Então evitem fazer mau negócio, pesquisem, porque isso é um grande destruidor de poupança nas nossas vidas, tá? Então aqui eu gostaria de ter muita atenção, que vocês tenham muita atenção quando vão pegar algum empréstimo. É essencial às vezes pegar, eu entendo, né? E tem que pegar mesmo para se reorganizar, mas não peguem qualquer empréstimo, não entrem naquela de quanto você pode pagar por mês, saibam exatamente quanto vocês estão pagando de juros. Fabiana, eu não conheço, eu não consigo fazer a conta. Peçam para alguém, olhem na internet, não é uma conta tão difícil, tem planilhas prontas que fazem isso para vocês, ou um amigo mais próximo que tem algum mínimo ali contato com a área financeira, não é uma conta difícil de fazer, mas peçam auxílio para alguém, não façam nada sozinho, porque a diferença é muito grande, como vocês estão vendo, tá? Pode passar. Então aqui, só trazendo aquele mesmo caso, né? Então, aquela mesma pessoa, né? Tinha um gasto ali, não controlava, entrou o celular na conta, ficou endividada. Como faço para reorganizar agora, Fabiana? Assim, infelizmente é tudo isso que eu falei aqui, né? A gente vai ter que rever a linha de receita. Tem como eu aumentar? Muitas vezes não. Então ela vai continuar igual, que é a linha verde aqui, que é o gráfico verde. Claro. E aí os gastos? Esse sim, esse você vai ter que mexer, principalmente nos variáveis, tá? Então você vai ter que mexer nesse gráfico. Então aqui, para essa pessoa, notem que no primeiro mês ela tem entrada de R$ 3.000 de salário, que é a renda dele. No gasto, ela tem um gasto de R$ 2.700. Por quê? Porque não é tão fácil você trazer as contas para baixo tão rápido. Então naquele primeiro mês ali você ainda vai ter um gasto um pouquinho maior. A dívida de R$ 300, lembra que aquele celular foi 24 vezes, então depois de um ano você ainda tem que estar pagando ele, então ela está aí. E aí tem aqui o custo, aqui que é aquela dívida que você tinha de R$ 3.600, que é uma dívida,
E aí entra aqui na linha de receita R$ 3.600, que é o quê? É o empréstimo, que é o verde escuro. Você pegou o empréstimo para quitar essa dívida do passado, né? Só que esse empréstimo, ele vai te gerar uma parcela, no caso aqui eu coloquei 10 pagamentos de 400. Ele vai te gerar essa parcela nova, que vai incorporar seu custo. Então você vai ter que ter tudo isso na sua planilha, né? E de novo, gente, não é difícil fazer isso, é mais e menos. Não tem nada diferente disso. É receita ali, meus gastos, soma. Você vai chegar. Então nessa linha cinza, ela está nosso saldo de caixa, ou seja, seria se a gente sobra dinheiro ou não no mês. Então a gente percebe que a gente conseguiu equalizar nossa conta para ficar no 0 a 0. Quando a gente tem dívida, a gente tem que procurar primeiro o ponto de equilíbrio, que eu falei para vocês, tem que procurar esse 0 a 0, para depois sim a gente começar a ter um fôlego. E quando vai ter esse fôlego? Vai ter esse fôlego quando você receber uma renda aqui, por exemplo, no seu 13º, você não caia na tentação de que, eu trabalhei o ano inteiro, agora vai chegar meu 13º, vou trocar no celular, vou comprar aquilo porque eu posso, porque eu mereço. Enfim, gente, a gente tem que fazer, lembra do trade-off, escolhas conflitantes, a gente tem que ter essa lógica e manter ali, né, ser disciplinado, porque aí sim, quando entrar essa renda maior aqui, no final do ano aqui, vamos dizer, a gente tem uma questão de que você manteve os seus gastos, então entrou a renda e isso começa a gerar poupança. E olha que situação, depois de um ano, você além de não ter dívida, você já acumulou R$ 2.700 nesse exemplo, tá? Pode passar. E aqui é uma mensagem final, tá, gente? Que eu tenho lido bastante coisa, e onde a crise também é oportunidade, tá? Então, uma mensagem mais é positiva mesmo. Por quê? Porque as grandes oportunidades, se a gente for avaliar as grandes crises, não tem como avaliar grandes crises sem entrar na questão das grandes guerras, né? Então, a gente teve já grandes crises, né? Essa crise que a gente está, ela é uma crise de saúde, um pouco diferente, mas sim, os impactos delas são muito parecidos em alguns aspectos com as grandes guerras na questão da recessão que a gente vai ter na frente aí. Então, a gente olha o que aconteceu no passado, e geralmente nessas crises, o pós-crise teve muita oportunidade. Por quê? Porque o mercado vai mudar, já mudou, né? Essa live que a gente está tendo aqui agora, a gente poderia ter feito antes, não só a gente aqui da CNU, como todas essas lives que vocês estão vendo pela internet, né, os artistas fazendo show, isso poderia ter antes, né, mas ninguém pensou por quê? Porque a gente estava ali, a gente estava acomodado, estava bom do jeito que estava. Então agora vem essas mudanças, então tem as oportunidades. Então a gente tem que estar o quê? Preparado para as oportunidades, porque elas vão aparecer, né, seja um negócio novo, né, ou seja algo que você, dentro da sua empresa, ou do seu negócio, ou alguma outra oportunidade que apareça, ela vai aparecer, só que a gente tem que lembrar para o quê? Que a sorte, ela existe, mas geralmente tem mais sorte quem está preparado, porque quando aparece a oportunidade, a pessoa está preparada para agarrar essa oportunidade. Por isso que eu bati bastante na tecla de a gente poder se dedicar a estudos, de se atualizar, de estar bem posicionado no mercado em termos de conhecimento, porque as oportunidades elas vão aparecer, já estão aparecendo, e quem tiver melhor preparado é que vai pegar essa oportunidade, tá? Então, mais uma mensagem de olhar essa crise por um lado mais positivo também. Pode passar? E aqui, basicamente, estão meus contatos, né? Aqui meu contato, também aqui é o site da Central Nacional Unimed, que é a empresa a qual trabalho hoje, né, e a gente vem fazendo essas iniciativas aí para tentar ajudar a população, não só nessa parte de saúde, da nossa saúde física, mas também da nossa saúde financeira, tá? E agora eu fico aberto aí para algumas perguntas que tiveram, para a gente ir batendo um papo. Bom, muito esclarecedor, Fabiano, muito obrigada, mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua dedicação nesse assunto. Como eu falei no começo dessa live, realmente a nossa preocupação como uma operadora de saúde é com a saúde das pessoas nesse momento de isolamento social, né? Recentemente, se não me engano, essa semana, saiu uma pesquisa da Universidade do Rio de Janeiro, onde apontou que o crescimento da depressão em menos de um mês foi de 90%.
e muito se dá por esse isolamento social, as pessoas se preocupam muito, e especificamente com esse nosso tema, né, que são as finanças pessoais. Dado isso, foi muito interessante, muito importante essa sua mensagem da gente encontrar um ponto de equilíbrio, né, nós respeitarmos os nossos limites nesse momento, sejam eles financeiros ou psicológicos, é bem importante, foi bem bacana mesmo, muito obrigada. Nós temos aqui, sim, várias perguntas, viu? A sua live está fazendo suas informações, estão dando muito sucesso. Para começar, a gente tem uma pergunta aqui da Evelyn. Bom dia, Evelyn. Obrigada pela sua participação. Eu vou ler aqui para você, Fabiana. A Evelyn Tá quer bom? saber se é um bom momento para investir em tesouro direto ou ações. Aí a gente entra um pouco naquela questão dos investimentos, que acaba sendo um pouquinho mais complexo, no sentido de a gente ter que colocar alguns conceitos antes para explicar isso para vocês. Mas eu vou tentar responder aqui de uma forma mais ampla, né, para não deixar vocês sem respostas. O que acontece? A gente, lembrando que quando a gente fala de investimento, a gente tem que ter superado tudo isso aqui que a gente falou, né? A gente tem que já ter encontrado pontos de equilíbrio, tem que ter sobrado a poupança, tem que ter dinheiro para reserva, e aí a gente vai falar de investir o resto, né? E pensar nos outros objetivos. Se você já está nesse estágio, sim, a gente tem boas oportunidades no mercado agora financeiro no sentido de investimentos, tá? De novo, a gente só precisa ver exatamente qual o seu objetivo. O mercado de ações, né, começando pelo mercado de ações, sim, é um mercado que sempre tem oportunidade, tá? A gente olha se as empresas estão baratas ou caras no mercado financeiro, no mercado de ações, basicamente analisando qual que é o retorno que aquela empresa vai dar de resultado nos próximos anos ou meses, mas geralmente é anos, e a gente desconta isso, né, uma questão mais técnica, mas a gente pega esses valores, ou seja, qual é o resultado. Vamos dar um exemplo aqui do Itaú, por exemplo, né, que é um grande banco. Então, assim, qual é o resultado que o Itaú deve ter nos próximos anos? A gente consegue estimar isso, né? Os analistas, não precisa você estimar, né? A gente tem relatórios sobre isso na internet. Então, assim, a gente olha lá e fala, ó, não, o Itaú vai manter um resultado de mais ou menos uns 12% ao ano. A gente está falando de uma taxa de 3%. Então, quando a gente traz isso a valor presente, que é uma questão técnica, a gente vê que aquela ação, em vez de ela está sendo negociada, sei lá, R$22, e ela tem um potencial que era para estar sendo negociada a R$30, né? Então, isso aí é uma oportunidade, né? Ou seja, você está olhando o retorno que aquela empresa vai dar no futuro, e olha que o preço hoje dela não está condizendo com aquele retorno que ela vai dar, tá? Então, sim, temos oportunidades no mercado de ações. Eu só peço para tomar cuidado com uma coisa. Primeiro, mercado de ações não é mercado para a gente entrar para curto prazo, tá? Se eu vou fazer um investimento, vou colocar o dinheiro, Fabiano, e vou comprar um apartamento no começo do ano que vem. Não entre nesse mercado, tá? Por quê? Porque ele tem muita volatilidade, né? Quando a gente pega, eu tenho alguns gráficos aqui, como não era o foco, mas comparando, né, o resultado de bolsa com renda fixa, com outras coisas, para a gente ver que vale a pena investir sim no mercado de ações. Por quê? Porque as grandes fortunas, ou as pessoas que têm dinheiro, sempre têm dinheiro nesse mercado, né? E historicamente eles têm mais dinheiro do que quem não tem. Então, só por isso, eu acho que a gente tem que olhar com carinho. Um erro que geralmente a população comete é o quê? Fabiano, que ação que eu compro? Assim, é um mercado tão complexo, né, no sentido que as variáveis elas oscilam muito, as áreas de atuação de cada empresa é impactada por notícias de várias formas. Então, assim, eu não aconselho quem não entende nada ou quem não tem tempo de acompanhar o mercado financeiro de comprar uma ação diretamente, né? Por que eu vou comprar? Mas o Itaú hoje tá bom, você compra o Itaú, de repente amanhã depois o Banco Central solta uma normativa que que vai aumentar a tributação para banco em X%, você está lá trabalhando, você nem vê, a ação cai 20%, você vai falar, perdi 20%. Por quê? Porque você não está acompanhando esse mercado, né? Então, assim, para investir em ações, eu aconselho vocês procurarem fundos de investimento, tá? Por quê? Porque a volatilidade está tão alta que a taxa que você paga de administração ali, ela acaba não fazendo tanta relevância no resultado final, né? A diferença é que ali tem um especialista, tem uma empresa com vários analistas que, como funciona esse mercado? Cada analista, ele cobre um setor.
Tem um analista que cobre óleo e gás, tem um analista que cobre setor bancário, tem outro analista que cobre empresas aéreas, está olhando 24 horas, não é nem 8 horas, gente. O pessoal olha 24 horas essas informações para ver se a ação A é melhor do que comprar a ação B. Então, evitem entrar sozinho no mercado de ações numa ação que você leu, que alguém indicou. Por quê? Porque você não vai ter tempo e não vai conhecer para tentar sair dessa ação no momento que tiver algum... Ou ela já atingiu o preço-alvo dela, ou também se acontecer alguma coisa. Então, no mercado, referente ao mercado de ações, eu aconselho sim, só tem que estar olhado, só tem que olhar essa questão de não cair nessa pegadinha aí de comprar uma ação específica e ficar com ela 10 anos, porque o mercado muda diariamente, imagina daqui 10 anos, 5 anos, tá? E a outra questão sobre o Tesouro Direto, sim, também aconselho. A questão é que a taxa de juros está muito baixa, né? Então, se você comprar um Tesouro Direto atrelado ao Selic, como eu falei para você vai receber 3% menos imposto ao ano. Que aí vai depender do prazo, mas vamos dizer aqui que o imposto seja, a menor alíquota é 15%, tá? Então, basicamente, você vai ter aí 2,55 ao ano, mais ou menos, tá? 2,50 ao ano de taxa. É muito baixo. Quer dizer que se você colocar, assim, é triste, gente, né? Mas se você colocar R$1.000, depois de um ano você vai ter 1.025. Vai ter R$25. É pouco. É pouco. Mas é um investimento que é seguro, né, e tem liquidez. Tratando de Tesouro Direto, como a gente tem uma estabilidade política e econômica muito grande, que aí é um outro assunto, né, que bem complexo, mas a gente acho que todos sabem que nós estamos vivendo um período político e econômico muito complicado. Para comprar Tesouro Direto, uma saída é a gente comprar os papéis atrelados à IPCA, tá? Por quê? Porque a inflação, hoje ela está controlada, mas a gente sabe que com as medidas que estão sendo tomadas pelo governo estão certas para dar liquidez para o mercado, vai endividar bastante o governo, né? Então, uma pós-recessão aí, é bem provável que a gente pode ter um problema de inflação. Então, se a gente tem um título que paga inflação mais uma taxa, que a gente chama das NTNBs no mercado de tesouro aí, papéis atrelados à inflação, você tem uma certa segurança, né? Porque você vai receber essa inflação durante os anos, e lembrando que agora o juros está 3, então se a gente recebe, esses títulos estão pagando a inflação, que é o IPCA, nossa inflação oficial, mais 3, 3,5%, 4%, 2,5%, vai depender do vencimento que eu falei para vocês. Mas percebem que só o prêmio já é maior do que o CDI, do que a Selic. Então é um investimento que vai compensar agora, e se a gente tiver um estresse maior, você vai sofrer menos ao longo do tempo. Acho que eu tentei falar bem amplo, porque é um assunto um pouco mais técnico aí, tá, gente? Mas se tiverem mais alguma pergunta sobre o assunto, eu falo. Com certeza, e dá pauta para mais algumas lives, né? Para você poder passar todo esse aprendizado para nós. A gente tem aqui mais uma pergunta, da Patrícia. Bom dia, Patrícia, obrigada pela sua participação. A Patrícia tem uma dúvida que eu acredito que é da maioria dos brasileiros, porque a gente escuta muito isso, né? Com a situação atual, com o mercado caindo toda hora, eu sinto confiança na poupança, porque pelo menos eu não perco. Estou errada? Mesmo em tempos atuais, é melhor investir em outras opções? E aí, vamos lá, assim, a questão da poupança, né, é uma questão histórica no Brasil, né? Só para vocês terem uma ideia, a poupança foi inventada há mais de 100 anos. E o que acontece? A gente tinha muito tempo a poupança rendendo 0,5 ao mês, que é aquela conta que todo mundo tinha na cabeça, a poupança dá 0,5 ao mês. 0,5 ao mês dá 6,19 no ano, né, em termos de juros. O que acontece? Depois quando a Dilma trouxe a taxa lá de juros para 7,25, agora já deve fazer está passando rápido, né, sei lá, uns 6 anos atrás, 7 anos atrás, acho que foi 2013, então teve uma regrinha que a poupança ela vai render 70% do que tiver a taxa Selic. Então, nesse exemplo que eu estou dando, a taxa Selic está 3 agora, a partir de hoje, que ontem o Banco Central caiu, né, de 3,75 para 3. Então, a taxa Selic hoje é 3. Então, a poupança vai render 70% de 3, que dá 2,10 ao ano. É pouco, né? Tem outros produtos melhor que a poupança? Sim. E mais seguro que a poupança? Não digo mais seguro, mas tão seguro quanto a poupança? Sim, temos.
como eu falei, os títulos públicos atrelados à Selic, que eu expliquei, que a gente chama de LFT, Letra Financeira do Tesouro Nacional, são papéis que são tão seguros quanto a poupança, tá? E pagam mais do que a poupança. E tem a liquidez também de praticamente um dia, né? Você resgata hoje, é muito simples, você faz isso tudo através de site, não precisa nem ir no banco, e depois de um dia esse dinheiro está na sua conta, né? Então tem sim outros produtos, né? A poupança é o menos indicado, sim. E nós temos um mercado um pouquinho mais complexo no sentido para entender como funciona, mas assim, são, por exemplo, os CDBs de banco, né? CDBs de banco, hoje nessas plataformas que a gente tem de investimentos, e tem várias plataformas, né? E hoje o nome XP tá mais nas mídias, mas temos outras corretoras boas também, mas independente de qual você escolha, acho que é importante você abrir uma conta numa corretora. Por quê? Porque a corretora ela vai te trazer alguns investimentos diferentes do que o seu gerente vai te mostrar. E um deles, basicamente, é o CDB de bancos. Ah, Fabiano, mas o banco tal, ele tem mais risco. Existe um negócio na nossa economia que chama FGC, que é Fundo Garantidor de Crédito, que para pessoa física, se você comprar um CDB de qualquer banco, você tem uma garantia que se aquele banco quebrar, você vai receber até 250 mil reais. Né? Ou seja, se eu tiver 10 mil reais e o banco quebrar, você recebe esses 10 mil reais. Esse órgão, o FGC, ele paga para você esses 10 mil reais, se o banco quebrar. Ah, se eu tenho 250 mil e virou 300, o banco vai te pagar, o FGC vai te pagar 250 mil reais, limitado a 1 milhão de reais por CPF. É claro que, infelizmente, não é a realidade da maioria das pessoas ter um volume financeiro desse aplicado, né, de 250 mil, de ter 4 aplicações em banco que dá 1 milhão de reais, mas eu só estou explicando a regra para vocês aqui, tá? Então, basicamente, eu abriria a conta nessas corretoras independentes, que tem mais produtos com preço melhor, tá? Com spread que a gente chama melhor, e com risco zero também, né? Muito, muito próximo aí da poupança, né? Então, é por isso que não faz muito sentido. A diferença é que nesses CDBs a liquidez é outra, né? Você vai fazer para 6 meses, às vezes para 1 ano, às vezes tem alguns com liquidez diária também, tá? Mas aí você precisa analisar ali. Mas sim, existem produtos melhores que a poupança, né? Não esqueçam essa questão de que a poupança é segura e os outros produtos não são. Existem produtos melhores que a poupança seguros também, tá? Nesse exemplo, a LFT aí, que é o Tesouro Direto aí da Selic, é melhor que a poupança, é super simples, você faz tudo online, e você está aplicando dinheiro num produto melhor. Vamos lá, a gente tem aqui também uma pergunta da Aline. Bom dia, Aline, obrigada pela sua participação. A Aline quer saber, Fabiano, se manter o dinheiro na Nuconta ainda é mais vantagem do que manter na poupança. Não, nunca façam isso. Assim, dinheiro na conta é a alegria dos bancos, né? Só para vocês entenderem como funciona o mercado, um pouco o mercado bancário, o banco, quando você deixa o dinheiro na conta, o banco ele não te rentabiliza, tá? E quando rentabiliza, que tem a questão de aplique fácil, algumas coisas que tem aí no setor bancário, se você deixar o dinheiro na conta, eu vou te pagar não sei quanto, eles pagam uma fração muito baixa, né? Então, assim, nesse exemplo que eu estou te dando, se deixar o dinheiro aplicado no banco, às vezes ele te paga 20% da taxa Selic do dia, que é nada, gente, assim, é 0,0 alguma coisa. Então, assim, não deixem dinheiro parado no banco, né, de forma nenhuma. É claro, se você vai deixar ali 500 reais, 1.000 reais, aí vai depender da situação de cada um, que é aquela coisa dos seus gastos do dia a dia ali, do mês, ok. Agora, deixar dinheiro na conta com um volume maior não faz sentido, porque o banco ganha um dinheiro absurdo fazendo isso. Né? Para quem deixa o dinheiro na conta, o banco adora isso. Né? Então, a gente tem várias hoje startups olhando esse negócio, né, de você, por isso que tem essas contas digitais que vocês estão vendo. Por quê? Porque quando você cria uma conta digital, você paga naquela conta, enquanto o cara não resgata esse dinheiro, a empresa está rentabilizando aquilo, né? Está usando aquele seu dinheiro. A rentabilidade que você está deixando na conta, o banco está usando para ela. Para ele não está te pagando. Então, assim, deixar dinheiro na conta não é investimento e não tem nada a ver com poupança ou qualquer outra aplicação. Evitem deixar dinheiro na conta de banco, tá? Certo. Conta corrente. Fabiana, agora eu tenho uma dúvida minha. Estou começando hoje a
ouvir aqui, né, todo esse teu ensinamento, essa passagem de conhecimento para a gente, vou começar hoje a poupar. O que você me indica? Qual é o mínimo de valor que eu devo começar a poupar? Tem alguma métrica, né? De repente, já tem que ter um percentual do meu salário? Você tem alguma dica para dar para a gente? Sim, assim, não tem uma regra, né, porque isso aí vai depender, lembra daquela parte dos nossos objetivos. Então, quanto maior for o seu objetivo de médio, longo prazo, curto prazo, você vai ter que poupar mais, né? De novo, o dinheiro ele não aparece, né? Infelizmente, a gente não descobriu uma maneira de fazer mágica o dinheiro aparecer, né? A gente tem que ir construindo isso, tem que ganhar esse dinheiro, então vai depender muito dos seus objetivos, tá? Mas, de uma forma geral, a gente indica sempre você ter ali de 10% a 20% tentar poupar da sua renda, né, para você ter uma poupança, e aí você vai constituir primeiro aquela reserva de emergência e depois você vai começar a ter valores para conseguir pensar no médio e no longo prazo. Mas, por exemplo, se o seu objetivo for comprar uma casa, de dar entrada numa casa, se o seu salário for baixo, é claro que você vai ter que, né, a relação do valor que você ganha, ela é muito diferente para as pessoas. Então, você pega uma pessoa que ganha 20 mil reais e falar que ela vai poupar 10%, são 2 mil reais por mês. Uma pessoa que ganha 3 mil, são 300. E aí a pessoa que ganha 3 mil quer comprar um apartamento de 300 mil e a que ganha 20 vai comprar um de 600. Mas a relação é totalmente diferente, né? Então, a pessoa que vai querer comprar um apartamento de 300 mil e ganha 3 mil reais por mês, infelizmente não vai poder poupar só 10%. Vai ter que poupar mais, né? Porque senão você não vai atingir esse seu objetivo. E, de novo, não tem mágica no mercado financeiro. Você não vai conseguir multiplicar esse dinheiro numa velocidade tão rápida que você vai conseguir poupar pouco e chegar no mesmo objetivo. Isso é muito difícil, né? Então, depende de cada situação, mas no mínimo aí, pelo menos uns 10% por mês é algo plausível. E aproveitem também, para quem tem a questão de eu recebo o PLR da empresa, né, a participação nos lucros, eu recebo o 13º. Essas são as rendas extras, vamos dizer, que a gente consegue guardar um pouco mais. Então, pega essa parcela e aí sim, guarda mais, porque aí no seu objetivo, esses aportes esporádicos que você faz com um volume maior, você chega no seu objetivo mais rápido depois. Tá certo. Bom, pessoal, estamos chegando ao final da nossa live. Foi um encontro muito produtivo. A gente tem aqui uns comentários, vou agradecer o Edmar, a Patrícia, a Valéria, eles estão aqui, Fabiana, elogiando toda a didática e a abordagem que você utilizou. Eles acharam bem esclarecedora a apresentação. Eu também gostei bastante, aprendi muito hoje. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, pessoal. Obrigado aí aos amigos que estão acompanhando, também as pessoas que eu não conheço. E aí, fiquem ligados aí que a gente vai tentar manter esse canal para tirar as dúvidas, né? Se tiverem mais dúvidas também pontuais, acho que vale a pena vocês colocarem aí, que a gente se organiza para fazer um detalhamento melhor sobre cada assunto, né? Porque são assuntos, às vezes, muito mais complexos que a gente consegue responder aí em alguns minutos, né? Então, para conseguir detalhar melhor para vocês, acho que a gente pode manter uma comunicação com vocês aí ao longo do tempo. É isso mesmo, como o Fabiano falou, caso não tenha dado tempo da gente responder a pergunta de vocês aqui, a gente vai fazer isso posteriormente, então não deixe de mandar. Lembramos também que a recomendação da nossa cooperativa, assim como a premissa da Organização Mundial da Saúde, é o distanciamento social. Então, fique em casa. Eu agradeço por terem dedicado esse tempo e continuem acompanhando as nossas notícias nos nossos canais de comunicação e redes sociais da Central Nacional Unimed. Em breve teremos outros encontros como esse. Bom dia para todos, um ótimo final de semana e muito obrigada. Obrigado, pessoal. Bom final de semana aí, bom isolamento para todos aí. Até mais, tá? Tchau, tchau. Tchau.